Olá, seguidores do Giro Serra, estamos aqui com vocês novamente. Olá a todos que nos acompanham através do nosso canal no YouTube, o Giro Play, e também para você que nos acompanha através do Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Eu sou Gabriel Barbosa, estamos começando aqui mais uma edição do Giro Entrevista e eu estou recebendo na data de hoje o Pedro Duarte, vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Novo, ele que está na cidade de Petrópolis cumprindo várias agendas e vai conversar um pouco aqui conosco também. Pedro, seja muito bem-vindo. Gabriel, eu que agradeço, um prazer estar aqui no Giro Serra, a gente poder conversar um pouco de Petrópolis, de região serrana e, claro, de como se conecta com o Rio de Janeiro, cidade que hoje eu estou vereador. Muito obrigado pelo convite. Pedro, eu gostaria de começar o nosso programa falando um pouco sobre o início assim, da sua trajetória, um pouco sobre a sua história, né? Primeiro, como que surgiu a vontade de entrar para a política, de fazer esse tipo de trabalho, e se isso é algo que começou na infância e foi tomando um corpo ao longo do tempo, ou não, foi algo que você mais maduro pensou e idealizou? Um ponto importante trazer já no início, porque acaba que muitas pessoas, e eu entendo, veem uma pessoa jovem na política e eleito, e agora já reeleito no meu segundo mandato, então era ainda mais forte quando eu estava com 29, 30 anos, agora eu tenho 34, de que deve ser filho de alguém. Algum deputado aí elegeu filho vereador, né? Não é o meu caso, eu não tenho família na política. Meu pai vende flores no Cadeg há 40 anos, uma loja da família. Minha mãe tem uma pequena ótica na Barra da Tijuca e também já trabalhou com comércio em outros setores. Então, a família que veio de Caxias, eu fui criado na ilha, depois mudei para Barra e hoje moro em Botafogo. Então, é uma família que cresceu através do comércio, cresceu empreendendo, e aí eu vou contar um pouco da história, né? Decidi entrar na política, até no primeiro momento a família, né, resiste, fala, por que você vai fazer na política? Tem tanta gente bandida lá, tanta gente de péssimo nível, o que você vai fazer lá? Você é advogado, estudou em bons colégios, a gente investiu tanto em você. E aí você fala, bom, mas que bom que tem alguém qualificado e bom e que estudou querendo ir para a política, né? E, é claro, sem ter a pretensão, a gente não é o único, mas infelizmente sabemos que também não é a regra ainda. Vamos trabalhar muito para a gente poder chegar lá, que a regra dos nossos políticos sejam pessoas, né, que estudam, se qualificam e que, acima de tudo, querem fazer o bem na política. E aí eu passei no vestibular para fazer Direito na PUC. Como eu disse, eu sou advogado. Eu já gostava, não de política, eu gostava no ensino médio de ler muito de ideologia. Então, liberalismo, conservadorismo, socialismo, porque na Segunda Guerra, né, a União Soviética foi para um lado, a Alemanha foi para o outro, a Inglaterra. Eu gostava de ler sobre isso. Então, eu não falava de política, eu falava de ideias. Gostava muito de ficar discutindo capitalismo versus socialismo. E aí, quando eu entro na faculdade, e eu já estava com uma convicção bem liberal, ou seja, um cara liberal de direita, entro na minha faculdade, meu centro acadêmico é todo vermelho, frase do Marx, Che Guevara, aquele padrão, tipo, viva la revolución, hay que endurecer sem perder na ternura, e essas coisas, essa bobajada estudantil. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou disputar uma eleição para o centro acadêmico, porque esses caras são muito malas, não tem palestra, não tem seminário, só tem politicagem. E aí disputei uma eleição, perdi, depois perdi a segunda, perdi a terceira. Acabou que na reta final a gente me elegi para o Centro Acadêmico de Direito. E aí eu estou falando de umas 800 alunos votam. Depois eu fui presidente do Diretório Central de Estudantes da PUC. E aí são 12 mil alunos, uma eleição que 3 mil votam. Eu fui eleito e reeleito presidente do DCE. E aí isso já me deu uma boa visibilidade. Imagina, na minha reeleição dentro da PUC eu tive 1.800 votos. Para se eleger vereador... 6, 7, 8 mil, você é competitivo. E aí eu me formo em 2016 e no mesmo ano sou candidato a vereador, com 25 anos. Tenho 4.450 votos, não sou eleito, mas na eleição seguinte de vereador, 2020, eu concorro pelo Partido Novo, tenho 10.069 votos e sou eleito vereador. Então, falei um pouquinho demais aí, mas é importante para poder contar essa trajetória, que, resumidamente, Sim. é uma vontade minha, que começou não criança, mas começou... Aí na adolescência ali. Adolescência, final de ensino médio, início da faculdade. Eu só uma dúvida nisso tudo que você falou. Na sua primeira eleição, você falou que obteve 4.000 e quantos? 4.450. Qual a estratégia que foi utilizada ali naquele momento, sendo a primeira eleição? Porque
por ser a primeira eleição, julgo eu que seja um número de votos interessante. Qual foi a estratégia ali abordada? Porque até então o seu nome não era um nome conhecido, até em todo o estado do Rio de Janeiro, como hoje é conhecido, né? Então, como foi adquirir esses votos? Como que foi feita essa estratégia? Para as pessoas terem até uma noção, 4.450 votos na cidade do Rio de Janeiro é uma ótima votação. Não é uma votação que te elege, mas te coloca nas cabeças. Você vira uma votação desejada por vários partidos e que tem chance de se tornar vereador em algum momento. E para alguém que tinha 25 anos, nunca tinha disputado e tinha basicamente nada de recursos, né? Eu tinha acabado de me formar, não tinha reservas guardadas, não tinha grandes doadores. Eu tinha acabado de chegar no partido, né? Na época era o PSDB. Então as condições não eram das mais fáceis. O que ajudou muito, na minha opinião, a ter essa votação? Primeiro, essa base que eu tinha da PUC. Então eram vários anos disputando eleições dentro da PUC. Então eu tinha um grupo que fez várias chapas comigo, então eram pessoas que gostavam de política, que já tinham feito projetos comigo, então quando eu falei, eu vou concorrer, essa galera inteira, estou falando assim, 70 pessoas, o grupo de WhatsApp da nossa gestão na PUC tinha 80 pessoas. Então, assim, se essas 70 pessoas que me apoiaram para presidente do DCE, né, forem levarem material para casa e divulgarem, já é uma força grande. A PUC é uma universidade conhecida, então te abre muitas portas. Então, quando eu ia na rua, eu falava, eu fui presidente do DCE da PUC. Muitas pessoas, sobretudo na zona sul do Rio de Janeiro, né, Grande Tijuca, Barra, o pessoal mais de classe média ou classe alta, fala aí, meu filho estuda na PUC, ou eu estudei na PUC, eu tenho um parente que estudou lá, adoro a universidade, você deve ser um bom garoto, você deve ser estudioso, pô, advogado por lá, tem um nível. Essas expressões que as pessoas têm, isso ajudou muito a abrir portas. E eu sempre fui um cara muito brigão também. Muito brigão. E aí eu tive uma briga que eu comprei no meio da campanha de 2016, que eu acho que veio muito voto dali. Como eu tinha esse embate com a esquerda dentro do movimento estudantil, e era muito comum e me revoltava que a esquerda, a FRJ, o UERJ, o Unirio, adora fazer um debate que é uma pessoa do PSOL, uma do PT, uma do PCdoB, uma do PSTU. Fala, gente, isso não é debate, isso é 50 tons de vermelho. O nome disso é cafezinho, não tem problema, é legítimo. Marca o teu cafezinho, mas não é um debate. E aí na campanha de prefeito, e aí a coisa muda, porque a legislação eleitoral ela proíbe que órgãos públicos cediem, o nome não é comitê de campanha, mas um evento de campanha. Não pode ter evento de campanha, comício, não pode ter um comício de campanha. E aí o Freixo, que era candidato a prefeito, né, pelo PSOL, ele fez um evento que ele chamou de debate, que era ele e outros 4 candidatos a vereador do PSOL. Ou seja, todo mundo do partido dele. E aí eu entrei na ação, uma ação na justiça, falando, isso aqui não é um debate, isso é um comício dentro da universidade pública. E aí o juiz concordou comigo, deu uma decisão mandando suspender o evento no dia do evento. Assim, o evento era 6 da tarde, 3 da tarde chegou um oficial de justiça lá no auditório da universidade e falou, não pode, isso aqui está proibido pela justiça. Aí deu uma matéria enorme no Globo. Eu gravei um vídeo que explodiu, viralizou, porque o Freixo já era uma figura ali muito marcada e rejeitada. Né? E eu acredito que isso me projetou muito, porque eu recebi centenas de mensagens com relação a isso. Tipo, que bacana que tem alguém, né, nas universidades fazendo essa disputa, exigindo a lei. Né? Porque eu falei, eu não sou contra ter um debate. Freixo, chama o Osório, que é o candidato do PSDB, chama o Pedro Paulo, que era candidato, chama o Flávio Bolsonaro, chama quem você quiser, e faz um debate. Eu acho excelente para a universidade. Eu não quero calar. Agora, eu também não posso deixar que a universidade seja instrumentalizada para um grupelho. E isso, então, te ajudou muito a conseguir essa quantidade de votos também, né? Acho que talvez seja um dos estopins ali. Exato. Eu acho que eu já tinha um caldo, né? Esse que de anos de movimento estudantil, as pessoas que me apoiavam, a família que ajudou muito. Mas eu sinto na campanha, e aquilo foi muito marcante. A coisa deu uma explodida. E, Pedro, agora falando um pouco então sobre Petrópolis, eu queria que você fizesse um resumo sobre a sua ligação com Petrópolis, né? Uma ligação que você tem aqui com o nosso município. Para quem está de fora e não está acompanhando, o Giro Entrevista é gravado aqui na cidade de Petrópolis, onde fica a sede do Grupo Giro. E queria que você falasse um pouco então das suas pautas aqui no município. A gente tem você empenhado em algumas discussões com o CDL também, em algumas pautas relacionadas a imóveis abandonados, enfim. Queria que você explicasse um pouco do que você tem feito aqui na cidade, tem cumprido a agenda aqui, e um pouco também da sua relação geral e pessoal com Petrópolis.
qualquer estado, e eu digo estado como o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, precisa ter, na minha opinião, um interior forte para poder se desenvolver. Você vai pegar São Paulo, claro, a capital é colossal, mas você vai ter várias cidades do interior, como Campinas, Araçatuba, São José dos Campos, que são muito fortes. E em Minas Gerais, Belo Horizonte está lá, capital, cidade importante, mas você também vai ter Uberaba, você vai ter Uberlândia, o Triângulo Mineiro, você vai ter cidades. Isso vai se reproduzindo em quase todos os estados, né, brasileiros. Vai pegar Rio Grande do Sul, mesma coisa. Porto Alegre é importante, mas tem Pelotas, mas tem Gramado, né, tem Santa Maria, várias cidades. E o Rio de Janeiro, ele tem uma capital que é, frente ao estado, muito representativa, muito, né, 1/3 da população, até mais, quase 40% da população está na cidade. Se você colocar a região metropolitana, mais ainda. Infelizmente, são poucas as cidades no interior que tem, do Rio de Janeiro, que tem força própria. Ou seja, que tem uma indústria, tem um comércio, tem, claro, seus desafios, mas tem uma força própria para poder, né, o estado como um todo se desenvolver. E, na minha opinião, Petrópolis é uma dessas cidades. Pela sua história, pelo seu turismo, pelas indústrias que já teve mais no passado, mas ainda tem aqui mais do que comparado a outras. Faculdades, o que ajuda a trazer bons cérebros, que depois a gente vai acabar falando até acabam indo embora, porque recebem boas ofertas, mas você tem boas faculdades. Então, Petrópolis tem essa condição e é uma cidade muito importante para o interior do estado do Rio de Janeiro. Então, primeiro, essa visão de que, para mim, nós precisamos que essa cidade do interior, Volta Redonda, Petrópolis, Campos, se desenvolvam, porque não existe um estado que funciona só com base na capital, não dá certo. E o segundo, uma relação pessoal, claro que aí, né, todo carioca gosta da região serrana. Sim. Eu, particularmente, a gente associa muito carioca com praia, né? Eu até gosto de praia, claro, mas eu sou mais o cara da serra. Eu gosto de tomar um vinho, de sentar com os amigos para conversar, eu gosto de um pouco mais frio. Então, desde pequeno, é muito comum vir para Petrópolis. Meu pai e minha família sempre adoraram. Meu tio tem uma casa, que eu falei, a loja de flores do meu pai, são 3 irmãos, né? E aí um dos irmãos dele, meu tio Abel, ele tem casa aqui em Nogueira. Então, desde pequeno, é muito comum vir para cá, vir com a família, vir com os primos. Então, você vai gerando uma identificação com a cidade natural. E aí, você vê os desafios, né? Cada vez que você volta, que a gente vai acabar conversando aqui, das enchentes, do crescimento descontrolado, a perda de empregos. Eu tenho muitos amigos que são de Petrópolis e fizeram PUC comigo e falam isso. Falam, pô, a cidade está com muito desafio e não consegue encaixar uma sequência de crescimento. E acho que é um pouco do que a gente vai conversar. E contem comigo do que eu puder ajudar nessa conexão Rio-Petrópolis, e até um dos assuntos, né, é exatamente essa conexão, essa BR-040 que não se resolve há tantos anos e, enfim, está tendo encaminhamento. A gente precisa que essa conexão seja melhor, porque hoje tomba um caminhão, tem um acidente na subida ou da descida da serra e colapsa, estrangula completamente. Sendo que tem pessoas que todos os dias, né, fazem esse trajeto para poder trabalhar. E acho que sobre essa questão, você tem falado recentemente, né, relacionada a alguns imóveis abandonados, né, não só em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro todo, né, na cidade do Rio de Janeiro também. E imóveis que muitas vezes não cumprem função social, que o ideal é serem realmente desapropriados. Como você enxerga isso? E aí eu te pergunto, né, como vereador, o que você tem feito dentro de um tema parecido e semelhante, né, fiscalização, acompanhando, seja diretamente ou indiretamente, a questão ali do terreno do gasômetro do acordo da Prefeitura do Rio com o Flamengo ali, né? E como você tem acompanhado esse caso e se você já identificou fora do Rio, da capital, né, alguns imóveis abandonados que você enxerga que poderiam ter uma função social. Perfeito. Existem vários imóveis abandonados e o primeiro ponto que eu sempre trago é que a gente vai reclamar sempre do privado. E do que eu vi no Rio de Janeiro e em outras cidades que eu fui conferir, no geral, quem mais abandona os seus imóveis é o próprio poder público. Então, governo federal, governo estadual e prefeituras, em regra, compram imóveis ao longo da sua história, porque eu quero fazer uma escola, eu quero fazer um posto de saúde, eu quero fazer uma área de atendimento. Depois, porque os tempos mudaram, aqui você fecha aquilo. Então, eu vou mudar essa escola. E ele nunca tem a preocupação de, ao mudar a escola e comprar mais um terreno, vender o anterior.
Ele não faz isso, ele fica acumulando. Então é muito comum você procurar, joga agora no Google, agência INSS. Antigamente, você precisava ter dezenas, centenas, milhares de agências do INSS porque não tinha internet. Então todos os aposentados precisavam ir numa agência do INSS. Você pegar Copacabana, no Rio de Janeiro, o INSS é dono, sem exagero, de mais de 12 lojas de rua. Hoje tem uma aberta. Aí você pensa, ela fechou a loja, não precisa mais. Só que ela não vende. Ela só deixa fechada. Né? E isso é muito comum, muito mais comum do que nós imaginamos. Então vai pegar a casa de uma UERJ. Às vezes ela compra, fala um imóvel, fala, eu vou fazer um polo aqui. Aí o polo não dá certo. Não tem aluno, ou tem dificuldades financeiras, ela fecha aquilo e simplesmente não vende, não dá outra destinação, não faz aquele imóvel girar. Então, primeiro isso, o poder público ele é o maior acumulador de imóveis abandonados. E aí, por isso, eu sou muito preocupado com esse caminho então vamos desapropriar. Porque aí, beleza, a prefeitura vai desapropriar, ela vai pegar aquele imóvel daquele privado que deixou, de fato, abandonado e vai incorporar ao seu lote de imóveis abandonados que ela própria guarda. E aí que eu apresentei na Câmara do Rio, aprovei, é uma lei minha, e exatamente foi usada no gasômetro, nesse caso do Flamengo. Ao invés de desapropriar, que é o modelo tradicional, que é a prefeitura vir e fala, privado, você não está usando o seu terreno, está abandonado, destruído, sei lá o quê, eu vou desapropriar, ou seja, eu vou te pagar um dinheiro e eu vou pegar o seu imóvel. E aí o meu problema ele vai acumulando. O que nós aprovamos a prefeitura, ao invés de desapropriar, comprar para algum dia vender, ela força o leilão. A desapropriação vai direto para a venda. Então, eu estou desapropriando o seu imóvel, porque você abandonou ele, só que eu estou imediatamente jogando ele para leilão. Aí o termo técnico é desapropriação por asta pública. E é um modelo que está dando muito certo no Rio de Janeiro. Por quê? Você já joga direto para o privado. Então, a prefeitura não precisa gastar dinheiro do contribuinte para comprar aquele imóvel, porque quem compra é o interessado, é o privado, e ele já compra para fazer alguma coisa, porque o cara vai gastar ali 5 milhões no terreno, 2, 3, vai depender do perfil do terreno, ele já vai comprar para fazer um residencial, para fazer um comercial, para fazer alguma coisa. Então, é um modelo que a gente aprovou no Rio de Janeiro, é pioneiro, poucas cidades do Brasil fazem dessa forma, mas vem dando muito certo para poder botar esses imóveis para funcionar. E Pedro, eu quero aproveitar, já que você citou sobre a aprovação de lei, queria falar um pouquinho sobre isso. Geralmente, até quem vê de fora também tem essa visão, o Rio de Janeiro é taxado, não só a capital, como o estado todo, né, pelos casos tanto de violência urbana, né, a questão da segurança pública, que a gente pode até conversar um pouco sobre isso também, e, claro, sobre a corrupção. Não tem jeito, o Rio de Janeiro ele é nacionalmente falado sobre esse tema. Como que a atuação de um parlamentar para aprovação de projetos, diálogo com outros parlamentares, diálogo com o Poder Executivo, sem a prática da corrupção, que tornou-se uma prática viciosa durante muitos anos, né? E muitas pessoas, claro, têm essa visão ainda de que... a visão mais generalista, né? Para a pessoa entrar na política e ela ser bem-sucedida, automaticamente ela tem que se corromper, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Segurança pública e corrupção são dois problemas muito graves na cidade do Rio de Janeiro. Ponto. Isso precisa ser dito e constantemente repetido até que o carioca finalmente se dê conta de que se ele não levar a sério esses dois assuntos, a nossa cidade nunca vai melhorar. Ela vai estar sempre perdendo mais pessoas, perdendo mais empregos e na espiral negativa que nós já estamos há alguns bons anos. E aí, com relação à segurança pública, existe um papel que é do governo do Estado do Rio de Janeiro, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, e aí, na minha opinião, um governo estadual que tem muitos problemas de competência, de gestão, né, de não entregar tudo na mão dos deputados estaduais, mas acredito que não seja, né, o foco da gente entrar aqui. E a Prefeitura também tem um papel, e aí nós conseguimos, enfim, no início desse ano, aprovar o armamento da nossa Guarda Municipal, que é uma prática muito comum nas capitais brasileiras. E aí Porto Alegre tem uma guarda municipal armada, Belo Horizonte tem, São Paulo tem, Vitória tem, Salvador tem, quase todo mundo tem. E o Rio de Janeiro, com todos os desafios que tem, possui a segunda maior guarda municipal do Brasil, só perde para São Paulo, e tem 0 homens armados. Por quê? Porque tinha uma lei que proibia. Desde final da década de 80, início da década de 90. Derrubamos essa lei no início desse ano, autorizamos, e agora a Prefeitura está capacitando a primeira turma, que está sendo chamada de Força Municipal, que é essa Guarda Municipal armada.
Eu concordo que armar profissionais é sempre algo muito sério, tem que ser feito com muito treinamento, com muito cuidado, com muito teste, mas ao mesmo tempo não pode ser argumento para paralisia, de não, eu não vou armar a minha guarda. Então tá bom, seu guarda não consegue enfrentar nem 5 pivetes na praia de Copacabana, porque se eles estiverem com faca e forem para cima dele com cacetete, ele vai se preservar, ele não vai intervir. Né? Com a arma, a coisa muda de realidade, ele realmente vira uma autoridade ali, ainda que sejam 10 pivetes. Ele com a arma, ele vai se impor. Com o cacetete, ele não vai se impor. Então esse desafio é muito sério. E o da corrupção, mesma coisa. No Rio de Janeiro, dentro da Câmara Municipal nós temos figuras problemáticas, dentro da Assembleia Legislativa nós temos figuras problemáticas. Os escândalos estão aí, as matérias saem. Recentemente mesmo nós tivemos um caso de um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, preso numa operação policial. E que bom que essa operação policial foi para cima dele, porque todo mundo que acompanha sabe com que ele era envolvido. E as denúncias estão aí para provar isso. Agora, ele não é o único também. Então, é difícil lá dentro, e aí trazendo um pouco da realidade que a gente tem que enfrentar, porque também, para quem aqui já viu o Poderoso Chefão, você aprende que o gangster ele não é necessariamente um cara grosseiro. Né? Às vezes o mafioso ali ele é um cara que vai te dar bom dia, boa tarde, boa noite. Ele é gentil, sim, porque ele é um ser humano que, inclusive, no geral, lida bem com pessoas. Se ele não soubesse lidar com pessoas, ele não virava, de certa forma, né, um gangster. Então, primeiro você aprende que você tem que lidar com essa pessoa, porque ela vai interagir, ela vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. E ela também não é burra. Ela entende até onde você vai. Então, no geral, o que eu vejo? Esses caras não vão me procurar para nada de negociata ou coisa errada, porque eles sabem que eu não sou desse jogo e, na verdade, eu vou denunciar. Então, eles conversam comigo de outros assuntos, de projeto e tal. E aí eu sempre falo, olha, eu sei que tem gente que negocia voto por dinheiro, cargo, sei lá o quê. Não é o meu... Eu não trabalho dessa forma. Eu voto a favor se eu concordar, eu voto contra se eu discordar. Eu vou fazer isso com relação ao seu projeto, então faça isso com relação ao meu. E o cara meio que passa a respeitar. Ele entende. Por quê? Pode parecer meio confuso, mas às vezes o cara pensa assim, não, se tem uma galera votando a favor disso, é porque eles devem estar ganhando dinheiro. Então eu vou querer ganhar o meu também. E é uma loja. Então, quando ele vê alguém que não funciona dessa forma, ele, então você não está se dando bem? Você não está ganhando nada em cima disso? Então eu não tenho o que pedir. Tipo, eu não vou pedir para dividir esse bolo com você, porque não existe bolo. Entendeu? Então o cara fala, então você está votando porque você é a favor. Beleza, deixa eu ler então. Não tem nada contra isso aqui não. Eu voto a favor. E o cara assina. Então você tem que criar uma credibilidade de que, olha, eu não estou nesse jogo. Então você nunca vai me ver cobrando nada de você ou tentando tirar um pedaço do seu bolo. Assim como você não vai pegar e pedir nada do meu bolo, porque não existe bolo. Quando o cara entende isso, ele passa a lidar melhor. E nas denúncias que a gente faz, eu faço muitas denúncias, eu tenho um perfil de mandato fiscalizador, realmente, às vezes, você vai ter que comprar algumas brigas. Esse ano mesmo, tem uma vereadora lá, que eu botei no RJTV, porque tinha uma denúncia envolvendo creches conveniadas do Rio de Janeiro, e o nome dela, quando eu comecei a investigação, eu não sabia aonde eu estava indo. Sim. Quando apareceu o nome, eu falei, vereadora comigo. Eu falei, vamos lá. Não tem o que fazer. Tem que fazer, é do jogo. Ela que quis se envolver nessa cagada. Eu continuo o cortejo. Cheguei dia seguinte, eu dei uma entrevista lá, descendo a porrada. A mulher apareceu no RJTV. No dia seguinte, bom dia, fulana. Bom dia. Por que não? Por deixar de dar bom dia para a pessoa, me deu bom dia de volta e segue o jogo. E eu vou lá pedir voto a favor dos meus projetos, como se eu falo, não estou misturando as coisas. Claro que não tem sido muito receptiva aos meus pedidos de apoiamento, mas eu falo, olha, eu continuo fazendo o meu mandato. Então é difícil. É claro que é difícil para quem quer fazer o mandato correto e não se envolver nesse jogo. Mas a credibilidade ajuda muito. Ajuda muito porque meio que os caras entendem. Tipo assim, ele está aqui num outro jogo, eles estão num jogo, e eles olham, o Pedro está no outro jogo. Está no jogo das ideias dele, do que ele acredita e tal. Então, deixa ele tocar a vida dele. Porque ele não... Porque imagina, eu não disputo... O cara quer disputar cargo na prefeitura, ele quer uma secretaria. Aí ele tem que derrubar o outro vereador porque esse vereador quer a mesma secretaria que ele. Eu não quero secretaria nenhuma. Eu não quero cargo nenhum. Então, de certa forma, eu não sou uma ameaça. Porque eu não estou, menos no caso das denúncias e fiscalizações, sim, mas essa forma, essa moeda de troca entre eles, como eu não uso a mesma, depois que eu demorei um tempo para perceber, depois que eu percebi, eu falei, eu não incomodo esse cara.
Os outros vereadores, eles brigam muito mais porque eles brigam por um bairro. Tem uma Vila Olímpica na região da Tijuca. Eu não quero a Vila Olímpica na região da Tijuca, eu não peço cargo para a prefeitura. Mas ele e o outro vereador da Tijuca estão caindo na porrada para ver quem vai ser o dono daquela Vila Olímpica. Então você passa também a usar isso a seu favor. Fala, cara, eu aprovar esse projeto, vai mudar o que para você? Não estou disputando nada com você. E depois que o cara percebe isso, ele passa a se tratar um pouco mais tranquilo. E, Pedro, falando novamente, rapidamente aqui sobre Petrópolis, nós temos também a questão da comitiva do Novo, né, que vocês estão conversando aqui na cidade. Conta um pouco para a gente, então, sobre esse processo, esse trabalho e também um pouco sobre esse diálogo que você tem tido também com o pessoal do CDL. Claro. Petrópolis, desde o início do Novo, tem sido uma das cidades mais importantes para a gente, tanto no estado do Rio, quanto a nível de votação para os nossos candidatos presidenciais. E eu não vou lembrar, por exemplo, na primeira vez que o nosso candidato foi o João, eu lembro que acho que ele teve nacionalmente 3% dos votos, e aqui em Petrópolis foi 7% ou 8%. E é muito comum isso, que os nossos deputados federais, estaduais, candidatos a presidente, a governador, como foi o Paulo Ganimi em 2022, fez quase 6% dos votos no estado, e aqui em Petrópolis foi bem mais, foi 8%, 9%. Então é comum... Petrópolis, inclusive, perdão até te cortar, claro, naquele período ele chegou a ser o terceiro mais votado. Então, em Petrópolis, o Paulo Ganimi ficou em terceiro lugar naquela época. Eu lembro quando eu estava fazendo a cobertura das eleições, surgiu esse dado. E em Petrópolis, o Paulo Ganimi ficou em terceiro lugar. Para ver a força, né, de que o Novo tem na cidade. Então, os filiados que nós temos aqui, os núcleos que já existem há muitos anos, são muito importantes para nós, porque é uma região que vota e que gosta do Novo. E aí, naturalmente, comissões trocam, né? Pessoas saem, pessoas entram, vão fazer outras coisas da vida. Então, hoje, não é que a gente esteja criando o Novo aqui. O Novo já existe aqui, né, desde a sua fundação em 2015. Nós estamos hoje dando posse a uma nova comitiva, um novo conselho, um novo comitê, né, que vai representar o Novo na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu vou estar presente, né, como vereador do partido. Já sou mandatário pelo partido há 5 anos, estou filiado desde 2018. Então, estou muito feliz de ter sido convidado para estar aqui hoje, nesse momento de posse, e de ver os filiados do Novo de Petrópolis novamente reunidos. E a conversa com o CDL? Exato. Eu, como eu falei, a minha família vem do comércio. Então, sempre foi uma pauta minha, além de ser liberal, né, acreditar na força da iniciativa privada, eu sempre dou uma atenção extra para comerciante. Porque é o cara que gera emprego e renda, está ali suando para fechar a conta no final do mês, né, paga os encargos trabalhistas do seu funcionário, paga seus impostos. Cara, se esse cara não der certo, Petrópolis não vai dar certo, Rio de Janeiro não vai dar certo, o Brasil não vai dar certo, se o nosso comerciante, o nosso pequeno e médio empreendedor não estiver dando certo. E aí vem os grandes parceiros, né? CDL, Sindilojas, Fecomércio, indústria, então vamos falar de Firjan, todos esses são grandes parceiros, e a gente tem um polo aqui da Rua Tereza, que é um polo muito forte, e o Fiorini, por exemplo, é um cara que eu converso muito, já conheço há muitos anos, até fui na posse dele agora, que ele virou diretor do Sebrae, então a nível estadual ele está ainda mais engajado nessa pauta do empreendedorismo. Então, eu tenho uma conversa com o CDL para poder ver como nós podemos ajudar o comércio daqui. Quando o turismo vai bem no Rio de Janeiro, isso acaba respingando positivamente na cidade de Petrópolis. O carioca, além daqueles que compram casas aqui de veraneio, também muitos finais de semana sobem. Então, é importante a gente manter essa conexão do que a gente chama de trade, né? Das empresas do turismo do Rio de Janeiro com as empresas do turismo de Petrópolis, para que esse comércio possa ter clientela. Além, claro, da clientela local, mas quem vem de fora visitar também gosta sempre de comprar uma lembrancinha, comprar uma roupa, comprar um chocolate, comprar uma cerveja. A gente tem que incentivar isso. E, Pedro, falando agora mais da política a nível nacional, né? Eu queria saber, às vezes as pessoas não têm muita dimensão, e a gente tem o nosso jornal aqui que é exibido todas as terças e quintas, que é o Ligando Fatos, que eu atuo como comentarista, e eu falo isso sistematicamente em cada edição e sempre que cai alguma pauta relacionada à política. Que num contexto amplo, num contexto geral, as pessoas se importam menos com o voto do legislativo do que com o voto para poder executivo. Via de regra, o brasileiro, num contexto amplo, ele acaba levando mais em consideração o voto no executivo. E isso traduz parlamentos ineficientes num contexto amplo, né? Tanto a nível nacional quanto a nível estadual e a nível municipal.
como você enxerga isso e se de alguma forma você trabalha até quase que em uma questão pedagógica, né, para conscientizar as pessoas que, olha, o voto legislativo talvez seja até mais importante que o voto no Poder Executivo, porque é através do legislativo que os principais assuntos são pautados, são debatidos, são votados para a sanção ou veto do Poder Executivo, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tento sempre, mas é um grande remar contra a maré, é uma força colossal essa que vem, né, dos votos presidenciais. Às vezes você sente até, e eu já fui candidato algumas vezes, já fui 2 vezes a vereador, já fui para deputado estadual e já me envolvi em campanhas de outras pessoas, mesmo sem concorrer diretamente. E é muito frustrante, porque cria-se uma sensação de onda, de massa, né, que você fala, não, mas eu quero te apresentar meu deputado federal, mas quem ele apoia para presidente? Aí você fala, pô, cara, você não quer nem ouvir a história da pessoa, o que ela acredita, o que ela defende, a qualificação, as propostas, nada disso. A primeira coisa que você pergunta é quem ela vai votar para presidente. E é basicamente aquilo. Se ela votar em quem eu já ia votar, eu minimamente vou ouvi-lo. Se ela não votar no candidato que eu vou votar, eu não vou nem ouvir. E aí parece uma visão de que, algo como só existe político aceitável aqueles que apoiam o meu candidato a presidente. E isso é muito ruim para a democracia como um todo, por quê? Você acaba elegendo deputados ruins, porque eles não precisaram se dar ao trabalho de apresentar as suas propostas, de se qualificarem, de te convencerem a votar neles. Eles simplesmente chegaram e falaram, eu estou com Lula, eu estou com Bolsonaro, eu estou com fulano, e me coloca lá para apoiar ele. Aí você fala, tá, mas qual é? E, no geral, essa pessoa fala, isso aí, que bom, não, conta comigo para te botar lá, para te eleger e você tá com ele. Aí você fala, cara, mas o que é estar com ele? E é claro que, sim, eleger um presidente, nós precisamos que um presidente tenha uma base no Congresso para aprovar suas reformas. Mas eu não quero um deputado cego. Até porque o próprio presidente que eu estou votando pode querer fazer algo que eu não concorde. Então, eu quero que o deputado também esteja lá e fale, presidente, eu votei 80% das vezes com o governo, mas dessa vez o governo não vai ter meu voto, porque dessa vez vocês estão errados. Qualquer pessoa sem freio, eu sem freio, alguma hora eu vou errar. Por isso é importante ter pessoas que questionem. Então, por isso precisamos de deputados que questionem e sejam independentes. E o segundo é de que, mesmo fora daquilo que a gente acredita, do candidato a presidente que a gente acredita, existem pessoas boas. Tem deputado federal, estadual e vereador que eu me dou muito bem, mas eu sei que se eu for falar com ele de eleição presidencial, vai ser uma desgraça. Cara, a gente só vai discutir, mas no tema municipal a gente vota várias coisas juntos. Eu vejo que é um cara presente, que chega cedo na Câmara, que sai tarde da Câmara, que vai nas audiências, vai com relatório. Então eu fico, pô, que pena esse cara talvez perder um voto só porque, para presidente, ele tem uma visão diferente. Então, eu lamento muito e tento fazer um esforço constante. Seja essas falas que eu estou fazendo aqui, eu falo ela em vários lugares. Nas campanhas, sempre tento dar muito destaque pro candidato do legislativo. Detesto essa campanha de vote em mim porque eu estou com fulano. Cara, não faço campanha assim, não voto em pessoa que faz campanha assim. E tento fazer muitas aulas de formação política também, que a gente chama de Engaja Rio. Então, nós já abrimos inscrição, recebemos dezenas de jovens e temos esse papo mais maduro. Porque, assim, rede social, ela é essa coisa muito viralizante, muito superficial. Quando você senta com as pessoas durante 1 hora e você tem a oportunidade de apresentar isso e refletir, a maioria das pessoas que na internet vão falar palhaço, isentão, em cima do muro, conversando, ela fala, pô, você tem razão, eu deveria prestar mais atenção nisso. E eu queria saber também, uma outra questão que eu vejo, como que é para você hoje lidar com os benefícios ou malefícios de ser uma figura pública? Porque, ainda mais sendo uma figura política. E no Rio de Janeiro. Porque você falou sobre a segmentação de bairros, né? Eu, particularmente, eu discordo muito. Eu sou vereador do bairro tal. Para mim, isso é algo que realmente não funciona. O vereador do município, né? Perfeito. E o vereador que geralmente se propõe a ser o vereador de tal bairro, ele praticamente caminha junto ali com o Poder Executivo para conseguir a aprovação das indicações legislativas, de falar que ele que levou aquela conquista para aquela região, sendo que foi algo feito pela prefeitura, pelo Poder Executivo e não por ele, né? Mas eu queria saber como que é essa questão de você ser uma figura pública relacionada a isso, e acredito eu que num contexto amplo o seu voto acaba
apesar de você não ser um vereador de bairro, né? O seu perfil político é um perfil segmentado mais com algumas regiões e, de repente, com outras você teria menos flexibilidade, menos eleitores, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O meu perfil não é o perfil de vereador de bairro. Eu sou o que chamam de voto de opinião. Então, as pessoas votam em mim não porque a pracinha vai ficar melhor ou porque vai ter um asfalto melhor na rua do bairro de Madureira, mas sim porque elas acreditam que aquilo que eu defendo, que eu falo na tribuna, que são os meus votos, os meus posicionamentos, representam aquilo que elas acreditam. E aí, por isso, é um voto de opinião. Infelizmente, no geral, o voto de opinião se concentra nas pessoas que estudaram um pouco mais, que não dependem diretamente dos serviços públicos. E eu entendo, porque realmente, se eu não consigo pagar uma escola privada para o meu filho, eu dependo da creche pública. E aí vem um vereador e ele conquistou, junto ao prefeito, a abertura de uma creche, eu vou ficar muito grato a ele, porque meu filho agora está na creche, porque esse vereador conquistou essa creche. Por que tantas aspas? Porque, na verdade, vereador não abre creche. O vereador vota a favor do orçamento ou contra o orçamento da cidade e conversa com o prefeito. Só que, na triste realidade que nós temos, o prefeito vira e fala: se você votar a favor de tudo que eu mandar, eu vou inaugurar a creche que você tanto quer. E aí, bagunça todo o papel do vereador e de como as coisas deveriam funcionar. Mas esse cara vai lá, vota a favor de tudo que o prefeito quer, aumento de imposto, aumento de IPTU, aumento da contribuição da conta de luz, aumento aprova empréstimo para a prefeitura. Então, zoneia tudo. Mas a creche abre, ele faz uma graça ali com aquele eleitor daquele bairro e acaba se reelegendo. Não é o meu modelo. Então, acaba que esse voto se concentra mais na classe média, porque não depende dessa creche, não depende do posto de saúde. Então, fica um pouco mais dependente desses serviços públicos. E aí, naturalmente, isso tem uma concentração geográfica também. Quais são os bairros da classe média do Rio de Janeiro? Tijuca, Meier, Zona Sul, Ilha, Barra, Recreio, Vargens. No geral, são os bairros que eu tenho uma votação melhor. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa muito bacana do voto de opinião é que ele viraliza tanto na internet. Não viraliza, assim, mas ele tem um alcance bom na internet, porque as pessoas vão compartilhando. Eu tive voto em todas as zonas eleitorais do Rio de Janeiro. Todas. Então, Pavuna, Chieta, Santa Cruz, Sulacap, Taquara, Tanque, todas as regiões da cidade eu tive voto. E em algumas até uns bons votos, que mostra que o voto de opinião também não fica restrito. Ele é concentrado, em alguns bairros você vai muito melhor, mas ele se espalha. Tem pessoas que dependem muito desses serviços públicos, mas têm a consciência de, tá bom, mas eu votar no vereador aqui do meu bairro, eu vou continuar nisso, porque ele nunca vai resolver os problemas do transporte público de verdade, porque para fazer isso tem que bater de frente com a máfiazinha lá do ônibus, e esse vereadorzinho de bairro não vai bater de frente com a máfia do ônibus. E o Pedro vai porque o Pedro não tem rabo preso com ninguém, o Pedro vai para o pau e ele tem capacidade de olhar um relatório e ver o que está errado naquele relatório. Por quê? Porque ele não fica nomeando cabo eleitoral, ele nomeia economista, engenheiro, advogado, gente que estuda, corre atrás, se qualifica para poder entregar o resultado de um gabinete. E, Pedro, até observando o que você fala até sobre esse tipo de assunto, a gente consegue notar que o seu perfil político é diametralmente contrário ao populismo, de modo geral, seja de direita ou esquerda. E eu queria que você fizesse uma análise de quão o populismo acaba sendo danoso, não só para a democracia, mas para a sociedade de modo geral, porque hoje a gente tem realmente observado um fenômeno no Brasil. Eu coloco que esse fenômeno ocorre desde 2016 para cá, principalmente, de que as pessoas elas deixaram de defender ideias e passaram a defender políticos. Sim. Deixaram de defender boas proposições de leis, boas indicações legislativas, bons projetos, para defender basicamente pessoas. E pessoas são... os seres humanos são falhas, podem falhar em qualquer momento, né? Só que a partir do momento que você tem o famigerado político de estimação, não importa o que ele faça, pode ser certo ou errado, a pessoa vai e defende, sobretudo, o que aquele político faz. E a gente tinha um discurso
principalmente ali a partir de 2016, de que se o político da direita errar, a gente vai apontar o erro dele. E isso foi algo que não necessariamente ocorreu na prática. E do outro lado da esquerda a gente vê isso também. Então eu queria que você fizesse uma análise de como o populismo ele pode ser danoso, tanto para o processo eleitoral quanto para a democracia mesmo, de modo geral. É a síndrome do salvador da pátria, né? O meu grande líder vai ser ele que resolverá todos os problemas do país de uma vez só, numa tacada só, contra esse sistema perverso que todo mundo está errado e só o meu grande líder está certo. E a gente tem isso tanto na direita quanto na esquerda, infelizmente. E aí, para quem combate populismo de todos os lados, como eu faço, não é uma vida política fácil, porque a coerência ela custa muito, porque vão ter pessoas querendo votar... tem que proibir os espaços públicos, não pode ter missa no meio da praça, porque a praça é um espaço público e o Estado é laico. Aí você fala, para com isso, deixa a pessoa professar a fé dela em paz, deixa ela usar a praça, qual o problema disso? Aí vai ter lá uma galera votando a favor e outros votando contra. Aí você vai para o outro lado, que vamos proibir... uma manifestação pela diversidade sexual naquela praça. Aí vai ter o inverso. O pessoal que antes estava falando de liberdade vai falar de proibição, quem estava falando de proibição vai falar, de liberdade. Porque, na verdade, essas pessoas não querem defender a liberdade. Ou nem querem defender a proibição de que não tem que ter nada na praça. Elas querem que tenha o evento que elas querem. Então, assim, pode se reunir naquela praça, desde que seja para o que eu quero. Se não for para o que eu quero... aí vem uma série de adjetivos que você pode... Ou vai ser, é fascista, é socialista, é comunista, é absurdo. Você sempre vai ter uma explicação, porque as pessoas têm uma dificuldade de respeitar. Que, olha, aquela galera que vai lá naquela praça, eu não vou gostar. Então eu vou para outra praça. Mas não, isso não é o suficiente. A pessoa, não basta ela ir para outro lugar e respeitar que tem aquelas pessoas. Elas querem impedir aquelas pessoas de usarem a praça, para aquilo. Então, essa conversa de tolerância, e não é só porque a gente fala assim, é pela democracia. Tá bom, mas a democracia também ela é o meio. O que eu estou mais preocupado é com o fim. É claro, vamos defender a democracia, mas o que significa isso? Para mim eu que decido os rumos da minha família, eu que defino os rumos da minha propriedade, do que eu tenho, do que eu possuo. Eu quero viver numa sociedade que as pessoas não ficam me xingando, me odiando. Eu não quero aplauso. Também não quero obrigar ninguém a me aplaudir. Eu só não quero ficar andando na rua sendo tacado pedra, sendo xingado. Cara, eu quero tocar minha vida. E toca a sua vida. Então, a democracia ela vem para tentar garantir isso, que ao invés das tribos ficarem se dando porrada, porque você é vermelho, você é azul, eu sou amarelo, então vou pegar o machado e vou tacar na sua cabeça. Cara, então vamos fazer o seguinte, a gente vota, só que ninguém pode entrar na liberdade um do outro. Então, eu não posso votar que eu vou roubar a sua casa. Isso não dá para votar. Eu não vou votar que eu te proíbo de você professar a sua fé, porque isso vai fora dos limites. O resto, a gente vota. Se a escola é aqui, se a escola é ali, se o posto de saúde é grande, é pequeno, qual orçamento, isso tudo a gente vota, respeitando os mínimos. Por isso a democracia é tão importante. Ela em si mas eu quero esse resultado. Liberdade, propriedade, decidir minha vida, ser feliz, que é meio filosófico e bonito, mas está na Constituição americana. Você tem o direito à pursuit of happiness, da busca da felicidade. Parece vago, mas faz muito sentido. Eu quero ter o direito de buscar a minha felicidade. E o que te faz feliz? Meu amigo, aí cada um tem a sua. Desde que você, para isso, não precise agredir, matar ou roubar de ninguém, cara, vai ser feliz, entendeu? Toca a sua vida. Pedro, agora vamos falar um pouco do Pedro, pessoa física agora. Falar um pouco da questão mais pessoal do Pedro, porque nós temos um joguinho aqui no programa. É um joguinho que eu faço praticamente com todos os convidados. São 5 tópicos, tá? Cada tópico tem que ser respondido em uma palavra, mas eu sempre falo aqui para todo mundo que o último tópico eu deixo ir além de uma palavra, porque ele é um pouquinho mais polêmico. Tá bom. E começando então com uma comida. É porque me veio na cabeça culinária árabe, mas aí tem muitas comidas ali no meio. Então, esfirra. Acho que esfirra é a primeira vez que a gente ouve aqui no programa. Uma música. Uma música... Cara, eu tô meio doido porque é muito caricata, mas faroeste caboclo. Um ídolo. Fernando Henrique Cardoso. Um lugar. Aterro do Flamengo.
E para finalizar, o que eu falei que é mais polêmico, um ranço. Um ranço é muito bom, um ranço. Intolerância. Consegui manter uma palavra. É verdade, verdade. E já explicou na resposta anterior. Já expliquei, porque já não preciso explicar, já foi bem explicado. Exatamente. Pedro, a gente já se encaminhando aqui para o fim do programa, eu queria fazer mais uma pergunta, eu queria que você falasse um pouco para a gente, então, sobre essas questões relacionadas mesmo ao Poder Legislativo. Você atuando hoje de forma municipal, né? E por mais que você tenha, só para voltar um pouco na questão da segurança pública, por mais que você tenha falado da responsabilidade do governo do estado, parte da prefeitura, o governo federal também tem a sua responsabilidade em cima disso, mas queria que você falasse assim, o quão ruim é você às vezes não se sentir seguro no Rio de Janeiro, tanto para o turista quanto para o visitante, pro turista é o mesmo, né? Mas tanto para o turista quanto para o morador mesmo do Rio de Janeiro, né? Essa sensação de insegurança, que às vezes o local nem é inseguro, mas só pelo fato, às vezes, da pessoa ter uma sensação de insegurança no Rio de Janeiro, de modo geral, sim, isso acaba prejudicando e também até inibe a presença de turistas na cidade. Né? É horroroso a gente sentir tanta falta de segurança, tanta insegurança. Acaba que o carioca vai normalizando isso. Ele vai falar, normal, que isso? Não é normal você sair 11 da noite por aí, você tem que andar na rua, não pode pegar o celular. Isso vai se transformando em normal. Né? E acaba que quando você sai do Rio, que você percebe que isso não é normal. Seja quando, para quem tem oportunidade, né, faz uma viagem para fora, e eu não estou falando nem país rico, assim, a Europa. Né? Eu já tive a oportunidade, casei recentemente, fiz minha lua de mel e fui para a Indonésia, que é um país mais pobre que a gente, em renda per capita. Né? Ou seja, as pessoas lá, na média, ganham menos que os brasileiros. E você vai e você anda na rua, não tem assalto, não tem roubo. Você fala, mas eu preciso guardar o celular, e o cara do hotel, assim, e um lugar humilde, assim, velho. Você não pode andar digitando do celular, porque está trânsito, vai ser atropelado. Não, alguém pode passar e pegar meu celular. Mas por que a pessoa faria isso assim, no meio do trânsito? Como assim? Né? E não é que a gente não tenha roubo nenhum, mas uma moto vai passar e vai pegar seu celular. Como eu juro por Deus, a reação às vezes é assim. Você fala, cara, eu sou muito louco, porque você carrega uns traumas de vida que lá fora às vezes parecem piadas. E mais uma vez, eu não estou falando que na Alemanha, estou falando país, né? E até América Latina. Às vezes você vai para Buenos Aires, a sensação é outra. E você percebe muito também, você vai para o interior de Minas. Sim. E aí você vê assim, eu preciso trancar a porta, como é que é? Se usar uma pousada, uma hospedagem, a pessoa, não. Pode deixar aberto, assim, só encosta, não precisa trancar. Aí você, não vou trancar a porta? Assim, pro carioca é meio tipo, como que eu não tranco uma porta? A porta tem que estar constantemente trancada. Você, preciso deixar o carro aqui dentro? A pessoa, você pode deixar aí fora também, tanto faz. Aí você, não, deixar o carro do lado de fora não dá problema, a pessoa deixar dentro, fora da garagem, qual a diferença, entendeu? Claro que assim, cidades do interior sempre costumam ser mais seguras do que... mas o Rio entrou numa espiral que, infelizmente, a gente normalizou coisas que não deveríamos ter normalizado. Não é normal. E eu falei 11 da noite, 8, 9 da noite, as pessoas terem receios de saírem na rua. Digo pela minha esposa mesmo, assim, passa de 8, 9 da noite, às vezes um caminho do metrô para casa, ela, melhor pegar um Uber, melhor pegar um táxi para evitar. Isso não deveria ser normal. Assim, um trajeto de 200 metros é inaceitável. E o que você atribui a isso? Muita corrupção, infelizmente, porque, na minha opinião, a raiz de tudo é a corrupção, porque é ela que vai subornar o PM para não fazer a operação, ou vai subornar o político que vai mandar não ter a operação, para poder defender aqueles que financiaram. O crime organizado ele cresce dentro da corrupção, porque acaba que muitas vezes esses políticos precisam, né, lavar o seu dinheiro roubado em algum lugar, e o crime organizado acaba virando um grande parceiro, um grande sócio nessa empreitada. Então, quando o poder público não dá o exemplo, porque assim, não dá para dizer o Rio de Janeiro não enfrenta a segurança porque não tem dinheiro para isso. Não é isso. O Rio de Janeiro é um estado rico, a gente tem royalties do petróleo absurdo, bilhões de reais que todos os anos entram nos cofres públicos. Nós temos indústrias tradicionais, claro que já foi mais forte, mas a gente tem dinheiro para isso.
Você vê o caso do Espírito Santo. Tinha uma segurança pública horrorosa na década de 90, era uma praça de guerra, e hoje é muito mais seguro que o Rio de Janeiro, e com todo o respeito ao Espírito Santo. A gente tem uma renda per capita, PIB, orçamento muito melhor que o deles, mas eles organizaram as contas, elegeram políticos mais sérios que enfrentaram o crime de forma séria. Enfrentaram a corrupção de forma séria. Acabaram? Não acabaram, até porque na Europa tem crime, no Japão tem crime. A questão é até onde o crime vai. No Rio de Janeiro, ele vai no meio de uma rua pública qualquer, dá um tiro no outro, rouba alguém e não dá em nada, e elege deputado estadual que vai preso, né, logo depois, com todo mundo sabendo que ele era envolvido naquilo. Isso que é inaceitável. Isso é inaceitável, né, mas infelizmente, na minha opinião, o mal original, a raiz do problema do nosso Estado está na corrupção. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Eu quero que agora você dê um recado final para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu queria mais uma vez agradecer pelo convite, a gente poder ter conversado aqui sobre os mais diferentes assuntos, Petrópolis, Rio, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Para quem quiser acompanhar mais nas redes sociais, se não for um problema aqui, claro. Né, o meu é @Pedro Duarte Rio, em todas as redes, Instagram, YouTube, X, tô lá. É muito simples, Pedro Duarte Rio. E estou à disposição de todo mundo para trocar uma ideia, conversar. Gosto muito do que eu faço, sinto muito propósito naquilo que eu faço. Então, contem comigo. E mecanismos de contatos para as pessoas entrarem em contato com você, além da própria rede social, tem um canal de atendimento, no seu gabinete também, aberta a visitação? Sim, é aberta a visitação, quem quiser procurar no site da Câmara, tem lá meu e-mail, meu celular, meu telefone fixo, tem tudo. É só botar Câmara Municipal Rio de Janeiro no Google, Pedro Duarte vai aparecer. E o e-mail também é bem fácil, falecomigo@pedroduarte.rio. Então, mais uma vez, falecomigo@pedroduarte.rio. Então, pode mandar DM no Instagram, DM no X, e-mail, telefone, estou à disposição. Perfeito, Pedro. Muito obrigado novamente pela sua participação. Agradeço. Muito obrigado. Agora o meu recado é com você aí de casa que está acompanhando mais esta edição do Giro Entrevista. Para você que está nos acompanhando pela televisão, pelo Canal 13, através da Speed Fiber e quer voltar em determinado trecho da conversa, perdeu determinado ponto, chegou no meio do caminho, que o nosso programa é um programa sem intervalo comercial, acesse nosso canal do YouTube, o Giro Play. Lá tem a playlist Giro Entrevista e todos os episódios que foram ao ar na íntegra aqui no Giro TV News Canal 13, você pode acompanhar através do nosso canal no YouTube. Lá você terá acesso a todo o episódio na íntegra e poderá voltar em determinado trecho aqui da nossa conversa. Inclusive, se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E para você, aqui na televisão, Canal 13, Giro TV News via Speed Fiber, ao longo da nossa programação, nós temos as reprises, nós temos as representações que você pode ficar atento também, que são em horários avulsos dentro da nossa grade de programação. No mais é isso, eu sou Gabriel Barbosa, quero agradecer a audiência de todos que estiveram conosco em mais esta edição do Giro Entrevista e até a próxima.